Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diário SA. Hoje a gente vai mergulhar nos resultados do terceiro trimestre de 2025 da Marco Polo. Sabe, a gigante dos ônibus, ticker Pomo 4 na bolsa. O relatório saiu quentinho no dia 30 de outubro e a nossa ideia aqui é ir um pouco além dos números na manchete, né? Porque assim, olhando rápido, parece um resultado meio misto, mas tem uma coisa que chama atenção logo de cara. Uma força impressionante vindo de fora do Brasil. Parece que isso está compensando um cenário mais morno aqui dentro. E tem um ponto bem específico, um evento não recorrente que mexeu bastante com o lucro final. Vamos investigar isso juntos? Exato. E é uma análise super importante, né? Lembrando que esses números todos seguem as normas contábeis, CPC 21 e as 34, tudo certinho. O foco vai ser entender não só o que aconteceu, mas tentar decifrar por que aconteceu, sabe? E o que isso pode sinalizar para Marco Polo dentro do setor dela. Combinado. Então, começando pelos grandes números consolidados do trimestre, comparando com o mesmo período de 2024. A produção total de veículos foi de 4.127 unidades. Ficou praticamente estável, né? Uma variação mínima menos 0,1%. Mas olha que curioso, a receita líquida subiu 8,2%, chegando a 2,5 bilhões de reais. Produção estável, receita para cima. Como é que isso fecha a conta? Então, a chave está na origem dessa receita. Se a gente pega aquela tabela de informações selecionadas que eles divulgam, fica muito claro o contraste. A receita aqui no mercado interno brasileiro caiu 15,2%, foi uma queda relevante. Só que, em compensação, a receita com exportação, saindo aqui do Brasil, disparou. 43,0% de aumento. E a receita que vem das fábricas da Marco Polo lá fora cresceu ainda mais, 51,3%. Então fica nítido, né? Foi o desempenho internacional que puxou a receita total para cima, compensou e ainda sobrou em relação à retração aqui dentro. Entendi. Faz sentido. Agora, mesmo com essa receita maior, outros indicadores importantes, não acompanharam na mesma proporção, né? O lucro bruto até foi bem, 668,7 milhões de reais. E a margem bruta melhorou, foi de 24,9% para 26,7%. Isso é bom. Mas aí o EBITDA, que a gente olha para ver a geração de caixa operacional, caiu. Menos 9,9%, ficou em 419,8 milhões de reais. E o lucro líquido teve uma leve quedinha, né? 1,8%, fechando em 329,6 milhões de reais. Isso já, acende um sinal, não? Receita sobe, mas o lucro lá embaixo não acompanha. Exatamente, isso já mostra que a gente precisa olhar com mais calma outros fatores, né? Além da receita bruta. Custos, despesas e, principalmente, resultados que não são exatamente do dia a dia da operação principal. E a gente já pode adiantar que tem um fator principal aí nessa história, um impacto bem negativo vindo de uma empresa coligada, a NFI. A gente vai detalhar mais pra frente. Mas essa queda no EBITDA e no lucro líquido, mesmo com receita crescendo, já direciona o nosso olhar para essa questão. As margens mostram isso. A bruta melhorou, mas a margem EBITDA, que ficou em 16,8% e a líquida 13,2%, recuaram em relação ao ano passado. Certo. E como é que ficou o setor de ônibus como um todo aqui no Brasil nesse período? Teve a mesma dinâmica? Olha, os dados da Fabus, que é a Associação dos Fabricantes, mostram que o setor inteiro sentiu o mercado interno mais fraco também. A produção total de carrocerias no Brasil caiu 2,2% no trimestre, foram 7.253 unidades. Desse total, o mercado interno absorveu 6.113 unidades, uma queda de 6,6%. Mas, confirmando a tendência que a gente viu na Marco Polo, as exportações do setor foram o ponto alto, cresceram 31%, somaram 1.140 unidades. Então, o cenário geral do setor meio que espelha o que a gente viu nos números da Marco Polo. Mercado doméstico mais devagar e a exportação puxando. E a produção específica da Marco Polo acompanhou isso direitinho? Sim, totalmente alinhada.
Daquelas 4.127 unidades totais dela, a produção aqui no Brasil caiu 5,1%. Foram 3.298 unidades. Enquanto isso, a produção nas fábricas do exterior cresceu 26,2%, chegando a 829 unidades. A própria análise da administração no relatório confirma isso, né? Eles falam que a quase estabilidade no volume total é resultado do quê? Do arrefecimento no Brasil, principalmente nos rodoviários e volares, compensado pelo bom desempenho das exportações e das operações lá fora. Entendi. E olhando por tipo de ônibus, globalmente falando, o que mais se destacou na produção da Marco Polo? Bom, os ônibus rodoviários tiveram um aumento no volume total, claramente puxados pelo mercado externo, né? Os urbanos tiveram um leve aumento. O segmento de micro-ônibus, olha só, mostrou um crescimento bem significativo. Por outro lado, os volares, que são muito fortes aqui no mercado interno, tiveram uma queda expressiva de volume. Bem expressiva mesmo. E mesmo com essa fraqueza toda do mercado brasileiro, a Marco Polo conseguiu ganhar participação de mercado, ganhar espaço. Conseguiu sim. A participação de mercado dela aqui no Brasil subiu. Foi de 47,6% no terceiro TRI de 2024 para 48,7% agora em 2025. E o destaque mesmo foi no segmento de micro-ônibus. Ali a empresa ganhou, 17,3 pontos percentuais de participação. É bastante coisa. Isso mostra uma força competitiva importante, né? Ganhando terreno mesmo num mercado que está encolhendo. Legal. Voltando para a receita líquida de 2,5 bilhões de reais. Como ficou a divisão final dela? De onde veio esse dinheiro? Olha, ficou assim. Quase metade, 49,7%, veio do mercado interno brasileiro mesmo. As exportações feitas a partir do Brasil representaram 14,6%. E as operações internacionais com as fábricas lá fora responderam por 35,7% da receita total. Fica bem evidente o peso e a importância dessa diversificação geográfica para segurar o faturamento nesse trimestre, né? Totalmente. E aquele lucro bruto, que melhorou a margem. O que ajudou ali, além da receita externa? Além dessa performance mais forte das operações externas que a gente já falou, a empresa cita também ganhos de eficiência com mão de obra e uma melhor alavancagem operacional. O que é isso, né? Diluir os custos fixos com a produção, especialmente a produção voltada para a exportação e para o exterior, que teve volumes maiores e um mix de produtos mais favorável, mais rentável. Ok, receita e lucro bruto mostrando essa força lá de fora. Mas e as despesas? Para onde foi o dinheiro? Como elas se comportaram? Bom, as despesas com vendas somaram 115,2 milhões de reais. Isso dá 4,6% da receita líquida. Foi um aumento percentual em relação aos 4,0% do ano anterior. A justificativa que a empresa dá é justamente essa maior participação das vendas no mercado externo na receita total. E essas vendas lá fora geralmente envolvem comissões maiores para os vendedores, né? Faz sentido. E as despesas gerais e administrativas, o famoso G&A? Essas totalizaram 127,7 milhões de reais, ou 5,1% da receita. Também um aumento percentual se a gente comparar com os 4,4% do terceiro trimestre de 2024. Ou seja, as despesas operacionais cresceram um pouquinho mais que a receita, em termos percentuais. Teve também aquela linha de outras receitas e despesas operacionais, né? O que entrou ali? Sim, essa linha teve um saldo líquido positivo de 18,8 milhões de reais. O principal fator positivo ali foi o reconhecimento de 35,4 milhões ligados ao programa Mover, aquele incentivo do governo. Do lado negativo, teve a constituição de uma provisão trabalhista de 11,3 milhões no trimestre. Ok, agora acho que a gente chega num ponto que, pelo visto, realmente mexeu com o resultado final, a tal da equivalência patrimonial. Saiu de um resultado positivo de 13,7 milhões no ano passado para um negativo de 63,5 milhões agora. Nossa, uma virada bem expressiva. O que aconteceu aí? Pois é, aqui tá o X da questão para a gente entender a queda no lucro, sabe? Essa linha reflete o resultado das empresas onde a Marco Polo tem participação, mas não tem o controle total, né? As coligadas. Algumas até contribuíram positivamente, mas de forma mais tímida. Por exemplo, a Superpolo, lá na Colômbia, 4,5 mil,
E a Esferos, de ar-condicionado, 3,8 mil. Mas o grande vilão aí foi a coligada canadense, a NFI. NFI. Lembro deles. Uma fabricante de ônibus e componentes lá do Canadá, onde a Marco Polo tem uma participação relevante, certo? Exatamente essa. A NFI reportou um resultado negativo não recorrente que impactou a Marco Polo em 71,3 milhões neste trimestre. Foi pesado. E a causa principal disso foi um negócio chamado impairment. Explicando de forma simples, impairment é uma baixa contábil. É quando a empresa reconhece que o valor de um ativo que está lá no balanço não corresponde mais à capacidade que ele tem de gerar dinheiro no futuro. Nesse caso específico, está ligado principalmente à aquisição da empresa britânica Alexander Dennis, que a NFI comprou lá em 2019. Então, é fundamental a gente isolar esse efeito da NFI, entende? Porque ele não tem nada a ver com a operação do dia a dia da Marco Polo, de fabricar e vender ônibus. Isolando isso, a gente consegue enxergar melhor a real performance operacional recorrente. Faz todo sentido separar isso, senão mascara o resultado da operação principal, né? E o resultado financeiro líquido, como ficou? Esse foi positivo em 33 milhões de reais. Foi até melhor que os 23 milhões positivos do mesmo trimestre do ano passado. A empresa destaca um efeito positivo da variação cambial, especificamente a valorização do real frente ao dólar, que impactou a carteira de pedidos de exportação que estava em dólar. Eles também mencionam a estratégia de hedge cambial, que eles usam para tentar travar a taxa de câmbio e proteger a margem quando o pedido de exportação é fechado. Entendi. Então, juntando tudo isso, a gente chega naquele EBITDA de 419,8 milhões de reais e a margem de 16,8% que falamos no começo. Mas agora a gente sabe que esse número tem esse ruído grande da NFI. Como ficaria o resultado sem esse efeito não recorrente? Ótima pergunta. Se a gente pegar o EBITDA e tirar esses 71,3 milhões negativos e não recorrentes da NFI, a gente chega a um EBITDA ajustado de 491,1 milhões de reais. Olha só. E isso eleva a margem EBITDA ajustada para 19,6%. Veja como a perspectiva muda bastante quando a gente limpa esse efeito, né? Nossa, muda mesmo. Quase 20% de margem ajustada. E comparando esse EBITDA ajustado com o do ano passado, como fica? O EBITDA ajustado do terceiro trimestre de 2024 foi de 429,6 milhões de reais. Portanto, esses 491,1 milhões ajustados deste trimestre representam um crescimento de 14,3%. Ou seja, olhando a operação principal, o negócio recorrente mesmo da Marco Polo, o desempenho ajustado foi muito positivo, cresceu 2 dígitos. Isso sim reflete melhor aquela força da performance externa e a melhoria do lucro bruto que a gente comentou antes. Entendi. Fica bem mais claro assim. E o lucro líquido final, aqueles 329,6 milhões, com margem de 13,2%, ele também foi impactado por esse evento da NFI, certo? Sim, com certeza. Ele carrega o mesmo impacto negativo não recorrente da NFI que afetou o EBITDA. Além, claro, da dinâmica do resultado financeiro, que foi positivo, mas teve essa complexidade cambial aí no meio. Mudando um pouco de assunto, mas ainda olhando o balanço. Como é que está a situação financeira da Marco Polo? A dívida preocupa? Olha, a posição parece bastante confortável, viu? O endividamento financeiro líquido total era de 1,28 bilhão no final de setembro, foi até menor do que estava em junho. Mas aqui tem um ponto crucial, fazer uma separação. A maior parte disso, 1,21 bilhão, pertence ao segmento financeiro, ou seja, ao Banco Moneo, que é o banco da própria Marco Polo. Apenas 69,5 milhões são do segmento industrial, quer dizer, da operação da fábrica mesmo. Ah, entendi. E por que essa separação é tão importante assim? Porque a dívida do Banco Moneo tem uma característica muito específica. Ela é gerada, em grande parte, por repasses de linhas do BNDES, tipo o Finame, sabe? E ela tem como contrapartida direta os financiamentos que o banco dá para os clientes que compram os ônibus. Os prazos e as taxas são casados, entende? Claro que existe o risco de crédito ali, mas é bem diferente da dívida para financiar a operação da fábrica. E no segmento industrial, a alavancagem é baixíssima. A dívida líquida industrial é só 0,05 vezes o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. Uma situação de endividamento muito, muito controlada na parte fabril. Nossa, 0,05x é muito baixo mesmo. E a geração de caixa no trimestre, como foi? Foi muito forte.
As atividades operacionais geraram 380,4 milhões de caixa, um número bem robusto. Por outro lado, as atividades de investimento consumiram 99,8 milhões. Isso é principalmente CAPEX, né? Investimento em máquinas, instalações. E as atividades de financiamento consumiram 239,3 milhões. Isso inclui amortização de empréstimos e também pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio aos acionistas. No final das contas, a posição de caixa e aplicações financeiras ficou bem gorda, quase 2 bilhões, exatos 1.993,9 milhões. Bem confortável. E esses investimentos de quase 100 milhões que você mencionou, o CAPEX, foram para onde exatamente? Esses 103,2 milhões de reais em CAPEX, no trimestre, foram direcionados, principalmente para máquinas e equipamentos, modernização das instalações, compra de veículos, softwares, tanto na matriz aqui no Brasil quanto nas controladas, como a Volare, a Reborn, que é de peças e serviços, a Apollo Componentes, e também nas operações internacionais, como a Volgren na Austrália e a Metalsur lá na Argentina, investindo para manter e melhorar a produção. Entendido. E qual a leitura da própria diretoria da Marco Polo sobre tudo isso? Como eles resumem o trimestre no relatório? A mensagem principal que a administração passa é de resiliência. Eles batem muito na tecla de que a forte performance das exportações e das operações internacionais conseguiu compensar a acomodação do mercado interno brasileiro, que enfrentou um cenário mais adverso, né? Eles destacam justamente essa capacidade da diversificação geográfica de equilibrar os pratos, de manter o resultado positivo, mesmo com o Brasil mais fraco. E olhando para frente, para o futuro próximo, quais são as perspectivas que eles traçam para cada segmento? Bom, de forma bem resumida, o que eles sinalizam é: para rodoviários no Brasil, esperam um volume menor, mas com um mix de produtos melhor, mais rentável. Ou seja, mais daqueles ônibus de 2 andares, os double-deckers, que têm margem maior. E a carteira de pedidos para o quarto trimestre já mostra esse perfil. Para urbanos no Brasil, a expectativa é de uma retomada gradual e um ponto super importante aqui é a eletrificação. Eles entregaram 64 ônibus elétricos só nesse trimestre. No ano já são 111, contra só 8 em 2024 inteiro. É um salto enorme. Além disso, tem potencial com programas de renovação de frota, como Refrota, e o próprio envelhecimento natural dos ônibus urbanos. A eletrificação, sem dúvida, é um vetor de crescimento para ficar de olho. Para micros e volares no Brasil, esses sentiram mais o impacto dos juros altos, que dificultam o financiamento para os clientes, e também tiveram uma base de comparação forte com o programa Caminho da Escola do ano passado. A expectativa é que as entregas para o Caminho da Escola em 2025 sejam parecidas com as de 2024, e eles aguardam uma nova licitação ainda neste quarto trimestre. Para exportações, continuam sendo o grande destaque. As perspectivas seguem positivas para o fim do ano, especialmente para mercados importantes como Chile, Argentina e Peru. E nas operações internacionais, o cenário é um pouco misto, mas no geral é positivo. A Austrália, Volgren, melhorou a rentabilidade e até lançou a linha G8 por lá. A Argentina, Metalsur, está indo bem, mas a macroeconomia argentina sempre preocupa. Para o futuro, né? Para 2026 tem que ter atenção. México, Polomex, tem uma visão mais cautelosa por causa das incertezas comerciais com os Estados Unidos. A África do Sul, MASA, está mostrando crescimento e resultados positivos. E a China, MAC, está mantendo resultado positivo depois da reestruturação que fizeram lá. Interessante essa visão por mercado. E sobre as coligadas, além da NFI, que já falamos bastante? Bom, a Superpolo na Colômbia segue entregando resultados consistentes, sem grandes novidades. Já sobre a NFI, além daquele impairment que impactou o trimestre, a Marco Polo menciona no relatório que anúncios recentes da própria NFI sobre um recall de baterias e também falta de componentes podem trazer alguns desafios de curto prazo para os resultados dela. Então, definitivamente é um ponto para continuar monitorando de perto nos próximos trimestres. Com certeza. E teve também a participação deles na Buzzworld lá na Europa, né?
O que isso significa? Sim, isso foi um movimento estratégico bem importante. Eles apresentaram os ônibus rodoviários da nova geração 8, a G8, e também o modelo Volare híbrido a etanol nessa feira que aconteceu na Bélgica. O foco agora é conseguir homologar esses modelos G8 para poder vender lá no mercado europeu. A previsão deles é ter as primeiras entregas por lá entre o fim de 2026 e o primeiro semestre de 2027. É um passo claro na direção de uma maior expansão global, de buscar mercados mais maduros e rentáveis. Bem ambicioso. E para fechar esse cenário, qual a visão de curtíssimo prazo da empresa? O que eles esperam para o finalzinho de 2025? Eles esperam o ritmo ainda forte em outubro e novembro, mas aí deve ter uma desaceleração mais normal em dezembro por causa das férias coletivas nas fábricas. Aqui no Brasil, o grande obstáculo continua sendo as taxas de juros elevadas, né? Isso segura os investimentos dos clientes. A expectativa do mercado em geral é por alguma melhora nesse cenário só em 2026. Mas a empresa segue atenta a oportunidades, como ônibus com propulsões alternativas, elétricos, híbridos a etanol, as licitações do Caminho da Escola e também no Ministério da Saúde, e a demanda por ônibus urbanos mais robustos. O final do ano deve trazer algumas definições importantes que vão ter reflexos já para 2026. Então, fazendo um balanço geral de tudo isso, foi um trimestre que realmente mostrou a força da diversificação da Marco Polo, né? Com o mercado externo e as operações internacionais segurando as pontas diante de um Brasil mais fraco. Mas, ao mesmo tempo, ficou bem claro o impacto que esses eventos não recorrentes, como o da NFI, podem ter no resultado final. E como o cenário macroeconômico, especialmente os juros aqui, ainda pesa bastante. Exato. Isso nos deixa com algumas perguntas importantes para a gente acompanhar daqui para frente, né? Algumas reflexões. Como é que essa balança entre o desempenho internacional e o mercado doméstico vai se comportar em 2026? A força externa vai continuar compensando uma eventual recuperação mais lenta aqui dentro, ou mesmo se a fraqueza persistir? Qual vai ser o impacto real dessa nova licitação do Caminho da Escola para os próximos trimestres? Vai ser relevante? A situação da NFI, será que vai trazer mais surpresas, positivas ou negativas? Ou aquele impairment foi um evento isolado mesmo? E pensando mais a médio e longo prazo, como é que essa aposta forte na eletrificação e essa entrada no competitivo mercado europeu, com a linha G8, vão se traduzir em resultados concretos? Nos próximos trimestres, os pontos de atenção são claros, né? A trajetória da taxa de juros aqui no Brasil, sem dúvida, a volatilidade do câmbio, sempre importante para eles, e a evolução da carteira de pedidos. É fundamental analisar bem por segmento e por região geográfica para entender para onde a empresa está indo. Esses serão os termômetros do desempenho futuro. Excelentes pontos para a gente ficar de olho, e fica aqui o convite, se você quer continuar acompanhando as análises de empresas como a Marco Polo e outros destaques do mundo corporativo, clique em seguir o Diário SA para não perder as próximas conversas. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima.